Eu estava farto de ser obeso e não queria mais aquilo ali para minha vida. A baixa autoestima, o sentimento de ser ali excluído pelas outras pessoas, a vergonha que a gente constrói pelo nosso corpo acaba minando qualquer tipo de confiança que possa ter ali. Então, eu não tinha confiança alguma. Eu até acho ruim que hoje, por exemplo, eu tenho poucas fotos daquela época que eu era obeso, justamente porque eu não gostava de tirar fotos. Eu não gostava de ter o quê? Presença ali nas fotos, porque eu tinha vergonha do meu corpo. Tinha o hábito de, por mais que eu era grande, né? E as roupas eram grandes, eu preferia ter roupas ainda maiores, justamente para não ficar aquelas roupas que eu usava ali mais justas, mostrando a forma do meu corpo, justamente porque aquilo me incomodava. Então vesti o quê? Cada vez roupas maiores. O bullying e a exclusão social que eu sentia, bullying, adolescente é uma classe ali de pessoas que é má. Ela não mede esforços para ser má com o seu coleguinha. Então, eu até acho que o bullying foi criado comigo ali, porque o tanto de bullying que sofria na escola, tanto pelos colegas da mesma classe, quanto por alunos ali mais velhos, que eram ainda piores, vocês não têm noção. Só quem passou por isso sabe o quanto que isso pode e nos atinge, principalmente naquela época. Os apelidos que colocam na gente e até mesmo no ambiente familiar. Por mais que haja ali alguns apelidos que tenham uma característica de serem carinhosos, eles, querendo ou não, têm aquela perspicácia ali da sua forma física, de alguma característica física sua. E eu tive isso. Um apelido mesmo familiar que eu tinha era de Pancinha. Não tem, por mais carinhoso que isso possa soar, ou, né, isso é ali uma degradação da aparência física na qual eu tinha. Os transtornos alimentares, os transtornos emocionais, aquela forma ali de comer tudo que tem disponível sem ter nenhum tipo de autocontrole, regulando, buscando regular as emoções através do que? Da comida. Era a solução que eu tinha ali para regular o que? Minhas emoções. Só via essa possibilidade. E isso não era vez ou outra, era de forma recorrente. E sempre o sentimento de quê? De culpa. Depois de abusar assim da comida, de haver esse excesso, sempre no fim havia aquele sentimentozinho ali de culpa. E essa compulsão alimentar, ela pode se transformar em muitas coisas depois que a pessoa emagrece. Eu vi sobre isso e acontece muito em caso clínico, que a pessoa ela tem aquela compulsão alimentar e ela não passa por um processo de emagrecimento habitual, vamos dizer assim. Por exemplo, ela não segue o padrão habitual e ela vai para qual tipo de emagrecimento? Para emagrecimento por cirurgia ou ali por um emagrecimento usando algum medicamento desses que ajuda a emagrecer. Então a pessoa, ela não se deu o que? Tempo e nem houve uma transformação da sua mentalidade. A mudança ali foi apenas uma mudança o que? Física. Por conseguinte, é muito mais propício que essa pessoa volte o que? A engordar novamente, porque ela provavelmente vai ter ali os mesmos hábitos que ela tinha antigamente, porque não houve essa transformação da mentalidade dela. Foi apenas de uma forma abrupta ali que houve essa perda de peso. E acontece muitos que a gente vê isso em casos clínicos, pessoas que pegam essa compulsão que antes era da parte de alimentação e jogam essa compulsão para outras coisas. Já vi casos de pessoas que, quando era gorda, a pessoa nem via o seu pé, né? Em razão da sua forma física. E a partir do momento que ela já estava ali mais magra, ela jogou essa sua compulsão pela alimentação, pela comida, para os tênis, para os sapatos. Então essa pessoa comprava muitos tênis, muitos sapatos, sem necessidade alguma, porque não houve ali um trabalho da mentalidade dessa pessoa. Esse trabalho ali não existiu. Então ela pegou essa compulsão que existia ali e jogou para outra coisa,
Simples assim. Responsabilidade que eu tinha com as coisas. Era muito fácil tentar fazer alguma coisa e não conseguir, e ter ali um sentimento muito grande de incapacidade. E a partir disso, de você ali, de eu estando ali, né, falando eu mesmo, né, estando ali, tentando fazer coisas, por menores que fossem aquelas coisas ali da época, e não conseguindo, aquilo ali foi crescendo, vamos dizer assim, foi tomando uma dimensão na qual eu estava aprendendo que eu era uma pessoa incapaz, que tudo aquilo que eu tentava fazer, eu não conseguiria levar adiante. E talvez muitas pessoas tenham tido isso também. Eu tive isso muito em razão do quê? Do quadro clínico de obesidade que eu tinha. E essa incapacidade vai para todas as áreas da vida. Começa a adentrar nas outras áreas, esse sentimento de incapacidade, de realmente ali de falta de confiança, de não acreditar em si, de não acreditar que pode ser uma pessoa melhor, que pode conquistar as coisas. E isso gera um desânimo muito grande. Por isso que a mentalidade é um dos pilares que eu trabalho na parte do emagrecimento e na parte de alta performance. Porque, olha para vocês verem, por mais que um corpo ele não esteja ali sadio, obtendo de sua forma os substratos ali para nutrir o corpo. A pessoa não tem essa quantidade nem qualidade ali suficiente de macronutrientes e micronutrientes para ter um corpo bem nutrido. E junta isso a parte mental dela não se sentir ali hora nenhuma capaz de mudar isso, juntando essas duas coisas é muito, mas muito difícil com que a pessoa ela saia da inércia, que ela tenha o que esse despertar de querer mudar. A pessoa é uma pessoa mais apática, uma pessoa mais desanimada. Ela não se vê com coragem nem com ânimo para mudar a situação de vida na qual ela está. Ela pode, por mais saber que aquilo ali não seja algo que ela queira para o seu futuro, mas é muito fraco ainda para conseguir se mexer. Justamente por isso, ali eu via uma dificuldade de ver um futuro e prosperar um futuro melhor. Porque é justamente isso. E se essa obesidade não for tratada, esses sonhos, esses objetivos e propósitos de vida que as pessoas poderiam ter e viver essa vida, são totalmente minados e jogados ali por rio abaixo. Justamente porque a obesidade impede, querendo ou não, que a gente sonhe mais alto, que a gente prospere viver uma vida melhor, de ter experiências melhores, conhecer pessoas mais agradáveis, tudo ali que a gente possa imaginar e querer conquistar se torna muito mais distante da realidade. E foi justamente em razão dessas consequências ali da obesidade, de eu perceber que para mim não dava mais viver aquela vida, eu não queria mais aquela vida para mim. O medo de eu viver, ao eu imaginar minha vida daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, vivendo aquela mesma vida, era muito maior do que o medo que eu tinha da mudança. O medo de eu me ver ali no futuro, em um estado igual, semelhante ou até pior daquele que eu estava vivendo já, devido ao meu estilo de vida, era maior do que qualquer tipo de medo que eu poderia ter de buscar essa transformação, de buscar essa mudança. E a minha sorte foi que nessa hora, nessa parte da minha vida, eu tive o contato com algumas pessoas que elas me deram um, uma nova visão, uma nova perspectiva de mundo no qual antes eu não fazia a menor ideia que era possível. Então, a partir do momento que elas me deram essa nova visão, eu vi que, ó, é possível viver uma vida diferente daquela na qual eu estava vivendo. Ó, eu posso ter uma vida muito melhor desta que eu estou tendo agora. O que eu preciso fazer para conseguir sair dessa e chegar naquela? E foi a partir dessa nova visão que eu tive de limpar essas minhas lentes e ver um futuro sob uma outra perspectiva que eu adquiri um pouco ali de conhecimento sobre esse assunto. E esse pouco de conhecimento foi o suficiente para eu ter uma esperança de que eu viveria melhor. E a esperança que eu tive ali foi
de acreditar tão fielmente que eu conseguiria essa transformação, que eu simplesmente fiz. Aquele pouco conhecimento que eu vi sobre o que eu precisava para poder emagrecer ali no início, que era comer proteína em todas as refeições. Na época, usava o que? De comer de 3 em 3 horas, beber bastante água, ter uma qualidade de sono mais correta, praticar exercícios físicos e ser mais ativo no meu dia. Na parte de alimentação, evitar alguns carboidratos mais simples, aumentar o nível de saciedade comendo mais proteína e salada. Alguns aspectos ali, o pouco conhecimento que eu adquiri ali no início, já foram o suficiente para me dar a certeza de que eu conseguiria alcançar o que eu tanto desejava. Eu fiz o que precisava ser feito, confiei no processo, mas, antes de tudo, eu confiei que eu poderia mudar. Eu tinha ali fiel esperança de que eu viveria dias melhores. Por isso, no vídeo de hoje, vamos ver sobre a questão da esperança. Eu não sei qual que vai ser o título deste vídeo, mas o que me fez chegar a esse conteúdo foi justamente a reflexão sobre a esperança. Não a esperança do jeito que é banalizado pela sociedade, é a esperança de você acreditar que dias melhores vão vir e isso faz com que você mova à procura desses dias melhores. Ali, quando eu era obeso, eu era uma pessoa que vivia de medo. Eu era uma pessoa covarde, sem confiança. O medo me dominava. O medo fazia com que eu fosse ali uma pessoa inerte, uma pessoa desanimada, sem nenhuma perspectiva de querer movimentar o meu corpo. Uma pessoa que tem dificuldade de movimentar o próprio corpo, pelo que eu já percebi, é uma pessoa que também tem dificuldade de movimentar-se em outras áreas da vida. A partir do momento que essas pessoas me entregaram ali, me fizeram perceber essa nova visão de mundo, de uma versão muito melhor que eu poderia ser, diferente daquela na qual eu vivia comendo coxinha, comendo cigarrete cheio de ketchup, refrigerante, salgadinhos de milho todo santo dia. E a partir de agora eu percebi que existia uma outra forma de eu lidar com a alimentação, de eu lidar com a comida. Eu percebi que esses novos comportamentos, eles me levariam para essa melhor vida que eu buscava. Com esses novos comportamentos, eu seria uma pessoa mudada para melhor. E as coisas, elas vão tomando uma dimensão inexplicável. Olha para vocês verem. Imagine uma folha branca. Vou pegar aqui uma folha que eu quero deixar isso muito visual. Por exemplo, a gente age com comportamento. Vou escrever aqui. A gente faz um comportamento. É uma bola aqui. Esse comportamento saudável, ele vai fazer com que? Com que ele ramifique em outras áreas da nossa vida. Ali, ao eu ter uma alimentação mais saudável, eu tendo essa alimentação mais saudável, esse comportamento ali me gerava outras ramificações. Agora eu estava entendendo mais sobre a parte da nutrição dos alimentos, da quantidade, da qualidade, do momento mais correto de ter ali a alimentação de certos alimentos. Eu adentrei mais e passei a ver que o quê? O treino. Vi que o treino também se ramificava, questão de exercícios, de carga, volume de treino, descanso, grupos musculares. Então, cada ponto, ele há ali uma ramificação muito grande. A corrida, por exemplo, tem a parte das planilhas de fazer ali cada dia, quantas vezes por semana, a parte do descanso, no sono, a questão de quantas horas que é o ideal da pessoa dormir, que são ali 8 horas é o ideal, então buscar sempre 7 a 8 horas. A questão também de o uso ali de algumas substâncias que impedem que a pessoa descanse de forma ideal, a qualidade do sono, como que a pessoa pode conseguir ter ali uma qualidade de sono melhor. Então veja o seguinte, igual eu montei aqui, por exemplo,
um comportamento que a gente faz sobre uma área, essa área é muito grande, a gente amplia ali dentro dela. E essa ramificação vai levando cada vez a mais ramificações. Eu passei por isso, eu gastei muito tempo estudando e vivenciando cada aspecto da parte do emagrecimento, cada aspecto da parte de procurar o quê? Viver uma melhor versão, ou seja, viver ali pela alta performance, performar melhor. Eu gastei muito e gasto muito tempo com isso, porque é algo que eu tomei gosto de fazer. Você não precisa, hora nenhuma, gastar o tempo que eu gasto com isso. Você tem que fazer mais, é o que você gosta de fazer, o seu trabalho, não sei qual que é. Mas você pode ter o quê? Os resultados disso. Você pode passar pelo processo e ter os resultados. Você não precisa de aprofundar nos conhecimentos de forma geral de cada ramificaçãozinha. Porque há pessoas que passaram por isso e têm um conhecimento suficiente por isso que podem te entregar aí, a depender da sua vida, da sua rotina, da sua individualidade, das suas individualidades, qual é o melhor caminho que você deve perseguir para conquistar os resultados que você tanto quer, essa sua melhor versão, essa versão que vai performar melhor, tanto não na parte somente de saúde física, mas também na parte de trabalho, na parte financeira, na parte da família. Porque, infelizmente, acontece do seguinte, o ser humano gosta muito de repartir as coisas, e é interessante que a gente reparta as coisas para ter um entendimento melhor sobre aquela coisa. Mas, no fim de tudo, todas as áreas estão ali juntas. Você pode até dedicar mais tempo a uma coisa do que a outra, e isso é muito normal, a depender da situação de vida na qual a gente está vivenciando naquele momento, mas, querendo ou não, as áreas se puxam. E eu vejo que a parte nutricional é a parte mais fundamental de todas, por dois motivos. O primeiro é que um corpo que se nutre da maneira correta, ele está muito mais propício, muito mais habilitado ali, muito mais apto para ter um seu melhor funcionamento. O corpo funcionando melhor de forma física e de mental, ele é mais capacitado para gerar melhores resultados, tanto no seu trabalho, quanto na sua família e nas demais áreas aí da sua vida. E um segundo aspecto é que a alimentação é o comportamento mais banal que você tem na sua vida. Você se alimenta aí várias vezes durante o dia, várias vezes durante a semana, incontáveis vezes durante a sua vida. Então, se você é uma pessoa que não tem o controle sobre a sua alimentação, o que mais que você vai conseguir controlar na sua vida? Justamente por isso, você deve começar o quê? Controlando a sua boca, para depois sim conseguir controlar melhor a sua vida. Esses vídeos que eu gravo aqui para vocês são a melhor forma que eu encontrei para trazer essa perspectiva na qual eu fui apresentado, na qual eu aprendi, na qual eu fui vivenciando ali e entendo que é uma vida na qual eu vivo justamente por entendo ser uma vida que merece ser vivida. De ter ali o que? Uma saúde melhor, de viver nessa alta performance, de ter maior discernimento sobre as coisas, ter maior autocontrole, enfim, a melhor forma que eu encontrei é vir gravando esses vídeos e também, claro, oferecendo os meus serviços que estão disponíveis para aquelas pessoas que querem o meu auxílio para essa transformação. E eu senti muita falta disso no meu início, principalmente ali no início, de uma pessoa, de um mentor que me desse mais respostas para aquelas dúvidas que eu tinha ali. Que muitas vezes eu me via ali perdido, achando que eu estava no caminho errado, diferente de todo mundo, que buscava ali, talvez, vamos dizer assim, prazeres imediatos, e eu estava controlando sempre o quê? Buscando os prazeres a longo prazo, focando no emagrecimento, focando de ter maior autocontrole sobre situações, enfim, me sentia muitas vezes o quê? Perdido. Será que eu estou no caminho certo? Então senti falta de uma pessoa na qual eu visse ali que daria certo, que pudesse, melhor dizendo, ir guiando e tirando essas pedras maiores do caminho, porque eu realmente fui caminhando ali e vendo essas pedras e fazendo o que precisava para tirar elas do caminho. Mas de toda forma, eu só comecei isso porque aquele pouco ali de conhecimento que eu já fui adquirindo no começo já foi o suficiente para eu ter ali convicta certeza de que eu conseguiria chegar, que eu chegaria, eu alcançaria aqueles resultados. Eu deixaria de ser o quê? Uma pessoa obesa.
e todas aquelas consequências da obesidade não mais fariam parte da minha vida. Eu tive esperança de que eu daria certo, quase como uma certeza. Foi a esperança que me fez sair daquela mesmice, daquela mesma vidinha pacata, que me deixava o quê? Inerte, que fazia aquilo ali todo santo dia, mesma coisinha, mesmas coisas de um ambiente obesogênico. Foi essa esperança que me fez mudar de vida, de transformar a minha vida. E todo dia eu agradeço por ter feito aquilo ali. Foi a melhor coisa que eu poderia fazer na minha vida. A partir do momento que eu tinha esperança, eu acreditei em mim. Comecei a me empenhar mais nas coisas. Porque uma pessoa que ela não tem esperança de nada ali, não tem uma perspectiva, ela é uma pessoa apática, que deixa a vida passar, que não se empenha para as coisas, é uma pessoa desanimada. Ela não se empenha para mudar, para se transformar, para procurar a sua melhor versão. Se você não tem esperança de que você vai ter ali uma vida melhor, que vai ter dias melhores, de vai conquistar coisas grandes, como que de fato você vai conseguir emagrecer? Como que você vai ter ali grande êxito no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos? Se você não tem essa esperança, se você não tem fiel convicção e acredita naqueles resultados, você não acredita em você? Quem vive sem esperança é uma pessoa apática que não tem o que? Direção. Ela gasta o seu tempo e seus recursos com coisas fúteis, que são ali coisas que não têm uma força, não tem algo concreto. São coisas que líquidas, vamos dizer assim, que escorrem pelos dedos, que você não consegue ali levar para lugar algum. São coisas que não são duradouras. E a esperança funciona como uma luz para guiar a sua direção. Quando você tem fiel convicção ali do que você pode conquistar, a sua esperança em cima daquilo, você age. Você já começa o quê? A suportar o que é necessário ali para alcançar aquilo. E isso muda completamente o jogo. Tu tem que ter esperança dessa transformação. Tu tem que começar o quê? Ter essa esperança e, consequentemente, acreditar em si. E isso vai tirar você desse desânimo que fica te afligindo. Entende isso? Consegue ver da forma que eu enxergo? Quando a gente é jovem, os jovens em si, são muito sonhadores, querem. A gente já fez, já passou por isso. Imagino que você tinha aí seus sonhos, suas esperanças de conquistar algumas coisas. E querendo ou não, a vida não é da forma que a gente imagina. A gente machuca durante esse caminho. E muitas vezes, essas coisas pelas quais a gente passa, elas realmente nos deixam o quê? Mais apáticos, nos deixam mais desanimados, cada um com sua experiência de vida, mas muito disso é porque a gente deixa esse medo que foi construído falar muito mais alto, quando na verdade você precisa ter essa convicção de que você é capaz, você consegue alcançar sua melhor versão. Se eu, ali com 107 quilos, em um ambiente completamente obesogênico, consegui despertar e busquei essa minha transformação, hoje você consegue isso de uma forma muito melhor. Você tem acessibilidade a muitas coisas e ferramentas, conhecimento, tudo aí disponível. Acesso a pessoas que vão te auxiliar durante esse processo da melhor maneira possível. Essa transformação começa por onde? Pela alimentação. Aquilo que a gente nutre. A gente é o que a gente come. O nosso estado físico e mental está diretamente relacionado àquilo que a gente come, a como a gente dorme, a forma que se hidrata, os vários pilares ali associados ao nosso bem-estar. É matemática básica. A partir do momento que você consegue controlar melhor a sua boca, você consegue controlar melhor os outros aspectos da sua vida. Você já não mais vai viver ali na superficialidade das coisas. Você busca estar o quê? Sempre se capacitando melhor, buscando a sua melhor versão. E assim eu espero que eu continue sempre, até os meus últimos dias. Você consegue ter uma facilidade maior de fugir desses vícios que a gente tem visto aí
a maioria das pessoas se permitirem neles, a forma que as pessoas têm lidado com as outras, de forma agressiva, de forma superficial, você passa a ter um controle melhor e não ser o que? Seguir ali esse efeito manada que a gente tem visto que as pessoas têm se acometido, justamente porque você consegue controlar melhor a sua vida, sendo que você começou como? Controlando a sua boca. Consegue entender isso? Uma coisa me veio aqui à cabeça. A regra de ouro. Não sei se você já conhece, já ouviu falar da regra de ouro. A regra de ouro nada mais é do que você tratar a outra pessoa da forma que você trataria a si mesmo. E muitas das vezes a gente trata as outras pessoas até mesmo melhor do que a gente tem nos tratado. Se você faz isso, está na hora de ter o quê? Uma nova percepção de se tratar melhor, de se permitir o quê? Viver uma vida melhor, de se alimentar melhor, de realmente entregar para você aquilo que de melhor tem. Porque uma pessoa que não tem esperança, que é uma pessoa desanimada, ela não busca se tratar bem. Ela não busca se capacitar cada vez melhor. Ela, hora nenhuma, vai acreditar e ter fiel convicção de que o futuro espera por ela coisas boas. Eu sabia que esse meu futuro, essas coisas que eu teria que passar, não seria um mar de rosas. E não existe essa concepção, não sei porque a gente começa a acreditar, quer dizer, eu sei porque a gente começa a acreditar que o mundo são rosas, porque a visão que nos passam hoje é de que você vai conseguir emagrecer ali sem nenhum tipo de sofrimento e vai ser muito rápido. Por isso tem cirurgias e remédios aí, medicamentos, que você vai se enriquecer de uma forma milionária em pouco tempo sem ter nenhum tipo de esforço. Que você vai ter sexo com quem você quiser ali sem ter nenhum tipo de conquista. Temos visto em muitas áreas da vida uma forma ali que estão nos vendendo de ter algo sem ter nenhum tipo de sofrimento, de passar por nenhum tipo de esforço. E não existe uma vida boa sem sofrimento. A gente tem que fazer o quê? Escolher qual sofrimento que vale a pena ser vivido. Tenho certeza que um pai e uma mãe jamais negariam o sofrimento que tem por ter aquela criança, por ter os seus filhos. Jamais elas escolheriam tirar o sofrimento e tirar o filho. Elas preferem muito mais ter ali o filho e ter essa vida com o sofrimento. Então não é sobre viver uma vida sem sofrimento, é saber qual sofrimento que vale a pena ser vivido para essa nossa vida. Escolhemos o nosso difícil com base na esperança que a gente tem. Eu tenho esperanças que o meu conhecimento e todo o arcabouço de vida pelo qual eu passei possam ajudar algumas pessoas a conquistarem a sua melhor versão, a não serem mais uma pessoa que esteja ali acima do peso, que esteja infeliz com seu corpo, que esteja infeliz com sua vida, que vive sendo controlada por tudo e por todos, menos por ela mesma. Uma versão que vai performar bem naquilo tudo que ela for fazer. Você ser capaz ali de conquistar coisas que você jamais imaginou. Essa é a sua melhor versão. Isso tudo é possível. Basta você acreditar em você mesmo e ter esperança. Se eu ali com 16 anos, vivendo em um ambiente completamente obesogênico, sem conhecimento, sem nenhum mentor, se eu, naquela época, consegui, você que tem todas as facilidades hoje em dia, só precisa de uma para fazer com que essa mudança venha. Justamente ter o quê? Esperança. Esperança que você vai ter essa mudança de vida, que você vai sair desse estado atual que você está hoje e viver uma vida muito melhor, uma vida que merece ser vivida. Caso você não queira passar por esse processo sozinho, tenha certeza que eu sou a pessoa ideal para poder te auxiliar nesse processo. É só vir aqui embaixo, tem uma descrição nesse vídeo e lá tem um link. Entre em contato com o meu time para você entender melhor como que funciona a consultoria e o projeto aí 100 dias,
que em 100 dias vamos dar essa repaginada na sua vida. Aproveite para deixar o like aqui, caso você tenha gostado do vídeo. Se foi tão bom assim, salve e compartilhe ele com uma pessoa que também precisa de esperança na vida dela, sair desse desânimo que nos afeta não só no emagrecimento, não só na procura da performance, mas em vários momentos ali da vida nos quais a gente nos pega ali abatidos. Mas a gente não vai deixar que esse abate aconteça, justamente porque acontece o seguinte: quando você está ali sempre se capacitando, sempre buscando a sua melhor versão, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão caminhar junto com você. Vão aparecer pessoas mais ideais para o seu propósito, e aquelas pessoas que não estão ali alinhadas até a linha de chegada que você quer chegar, elas vão ficar pelo caminho. E está tudo bem, isso é natural. Não precisa se preocupar, não precisa se sentir mal por isso. Você vai ser uma força motriz ali que vai impulsionar quem está junto com você do seu lado. Eu me considero assim e busco estar perto de pessoas que também têm esse tipo de, vamos dizer, capacidade, ou pelo menos vontade e interesse. Porque lembre-se, juntos nós somos mais fortes. Então aproveite para compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, e aqui, se esse vídeo foi bom, esse aqui eu tenho certeza que você vai gostar também. No mais, de nada.